para ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor Lucas. Como já foi falado, estamos hoje dando início ao mês da juventude, o mês de agosto, e mais precisamente no dia de hoje, nós temos celebrado a vida dos nossos adolescentes, o dia do adolescente batista. Então louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor pela vida de cada adolescente que tem se disposto a servir ao Senhor com muita alegria na sua adolescência e que a cada dia os seus passos sejam firmados no caminho do Senhor e que eles se identifiquem cada vez mais com o Senhor e Salvador nosso, Cristo Jesus. Nós vamos, nesse mês da juventude, estudar pela manhã o livro de Provérbios e na parte da tarde a carta de Tiago. Então, esses dois livros, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, eles se encontram principalmente no tema da sabedoria. Acabamos de ler a respeito da sabedoria e no hebraico a palavra para sabedoria é hokmah. Então, mais do que conhecimentos abstratos, mais do que informações que nós temos a respeito de tanta coisa, o hokmah é a verdade prática. Como aquilo que sabemos, como aquilo que conhecemos, se traduz, se aplica na nossa vida como um todo. Nos nossos relacionamentos interpessoais, no trabalho, na família, na política, com o poder. Então o hokmah é o sábio que conhece ao Senhor, que se relaciona com o Senhor e aplica esse conhecimento e esse relacionamento na sua vida. Então, estaremos diante da palavra do Senhor em Provérbios e Tiago, para que a nossa vida seja uma vida prática em todos os âmbitos nos quais estamos envolvidos para agradar ao Senhor. E quando a gente pensa na figura, no personagem, no homem que refletiu esse comportamento, esse padrão no Antigo Testamento, a gente pensa em Salomão. Salomão compôs boa parte, não todo, mas boa parte dos provérbios. E ele foi capaz de produzir esses provérbios porque pediu a sabedoria ao Senhor, principalmente quando foi constituído rei em Israel. Salomão é filho de Davi, assume o reino de Israel e tem como característica principal do seu reino, do seu governo, a sabedoria. E antes de nós estudarmos Provérbios propriamente dito, eu queria ver com você, perceber com você, como essa sabedoria se manifestou na vida do rei Salomão. 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 7. O momento em que Salomão assume o trono, assume o governo de Israel e tem como pedido primordial e tem como pedido principal a sabedoria ao Senhor. Primeiro o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor,
por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Após esse pedido de Salomão, o discernimento, a sabedoria para julgar, nós vemos como isso se traduziu de uma forma prática na vida de Salomão. Naquela história que nós conhecemos bem, das mães daquele filho. Eu digo as mães porque as duas mulheres se apresentaram como mãe daquela criança. E naquele momento decisivo, para que Salomão pudesse identificar quem de fato era mãe, ele usou de sabedoria. Teve o discernimento no Senhor de eliminar aquele menino naquele instante. E a mãe que deixou, a mulher que deixou para que a outra mulher cuidasse, era verdadeiramente a mãe daquele menino, e Salomão discerniu isso diante do Senhor. A sabedoria é isso, é ter as verdades do Senhor, é ter o relacionamento, a comunhão com o Senhor e aplicar isso no nosso dia a dia. Por isso nós vamos aprender no livro de Provérbios como podemos ser sábios, desenvolver esse coração sábio diante do Senhor, de forma a aplicar essa sabedoria em todos os âmbitos da nossa vida. E agora eu convido você a abrir o livro dos Provérbios, para que os provérbios sejam direcionamento, sejam como um guia, uma bússola, a fim de que a gente possa manifestar, expressar sabedoria, coração sábio, aonde quer que nós estejamos. Provérbios, a partir do capítulo 2. E antes de nós lermos o capítulo 2 dos Provérbios, nós temos aqui a prova da autoria de Salomão. Ainda no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Provérbios de Salomão. Como falei, não são todos os provérbios que Salomão compõe, mas boa parte deles. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Nós estamos, então, diante das palavras de Salomão, o rei mais sábio de Israel. E é muito interessante, porque Davi, o pai de Salomão, ele é conhecido e reconhecido em Israel por ter sido um rei que ampliou os territórios.
um rei guerreiro, vitorioso sobre as nações vizinhas na conquista e na posse da terra de Israel, da terra prometida. Mas ao passo que Davi foi esse rei guerreiro, vitorioso, conquistador da terra, tropeçou muito por ter falta de sabedoria, por ter falta de discernimento, por ter falta de entendimento. E Salomão, filho de Davi, como o próprio Senhor fala, não está mais interessado na conquista e na expansão do território, do reino, mas está preocupado e interessado agora na manutenção desse reino. Como o reino de Israel caminhará agora com a terra conquistada, com a posse da terra. E a gente consegue perceber, através do pedido do rei Salomão, o mais sábio de Israel, como o Senhor se agrada daqueles que são sábios, daqueles que conseguem discernir, daqueles que conseguem julgar o que é bom e o que é mal. Os sábios, na experiência de Israel, estão lado a lado com os profetas e os sacerdotes. Num tempo pós-exílico, mesmo tempo que nós vimos em Esdras, Neemias e Esté, surge a figura dos sábios, que buscam agora pôr em prática tudo aquilo que aprenderam na palavra do Senhor. Esdras, como escriba, apresenta a vontade revelada do Senhor através da sua palavra, através da lei, através da história dos feitos do Senhor em Israel. E agora o povo tem esse cuidado de, com sabedoria, seguir nos caminhos do Senhor, perto dele, para que as suas vidas reflitam a verdade revelada do Senhor, a vontade revelada do Senhor na sua palavra. E alguns estudiosos, alguns comentaristas, vão dizer que a figura do sábio não era limitada apenas à experiência de Israel. Haviam sábios em outras nações. Mas a grande diferença do sábio que traduz na sua vida a vontade revelada do Senhor para os outros sábios que não têm esse conhecimento do Senhor é a relação com Deus, é a comunhão com Deus. É por isso que nós temos nos livros de sabedoria aquela expressão-chave que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo da sabedoria. Para ter um coração sábio, para discernir, para julgar, é necessário ter relacionamento e comunhão com o Senhor. A palavra temor, ela não traz uma perspectiva de medo, de distanciamento. Mas a palavra temor, nesse contexto, traz a perspectiva de comunhão, de relacionamento com o Senhor. Para ter a sabedoria, para aplicar na sua vida a vontade do Senhor, é preciso ter relacionamento com Ele, é preciso ter comunhão com Ele. Salomão, como rei de Israel, mais sábio de Israel, assim o fez. Então esses sábios, tanto de outras nações como de Israel, diziam para os seus discípulos, para os seus talmidim, a maneira correta de agradar ao Senhor é o saber viver.
E por isso nós vamos, através dos provérbios e da carta de Tiago, aprender a viver, saber viver, tendo Cristo como a revelação máxima da sabedoria de Deus. Então vamos ver de manhã no Antigo Testamento como os provérbios são direcionamento para termos esse coração sábio, e vamos ver como Tiago viu em Jesus a expressão máxima da sabedoria de Deus, a revelação da sabedoria de Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 1 de Provérbios. Filho meu, está aqui estabelecida uma relação do mestre com seus alunos. Salomão tem autoridade. Salomão tem o que nós chamamos hoje de um lugar de fala para apresentar os seus provérbios. Ele não fala como alguém experiente, embora ele o fosse quando escreveu. Ele não fala como alguém que teve êxito na vida. Ele não fala como alguém que teve sucesso na sua maneira de governar. Mas ele fala como alguém que teve um relacionamento com o Senhor e pediu a Ele sabedoria para governar. Por isso ele está nessa posição de mestre, de sábio, que tem algo a dizer para aqueles que estão lhe ouvindo. A partir do relacionamento e da comunhão que ele teve com o Senhor, ele pode dizer como nós devemos viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nesse primeiro ponto, eu quero trazer a verdade de que a sabedoria, ela precisa ser buscada. Salomão apresenta aqui a realidade do tesouro, da prata, como algo precioso, como algo que os homens, de maneira geral, em todos os tempos, de todos os lugares, buscam. Quem não quer ser rico? Quem não quer ter uma vida confortável? Quem não quer ter bem-estar? Dormir sem preocupação? Quem não quer dormir com a consciência tranquila, deitar a cabeça no travesseiro, sem escolher no mês qual é a conta que vai pagar? Porque não tem dinheiro para honrar com todos os compromissos. Quem não quer conhecer o mundo, viajar, desfrutar de tudo aquilo que ganhou, que possui? E por isso, de maneira universal, os homens buscam a prata, o ouro, as riquezas, por pensar que isso traz bem-estar, felicidade e contentamento. Salomão achou, buscando, procurando aquilo que é melhor, aquilo que é mais precioso do que o ouro, a prata e os tesouros. E ele diz que essa busca, que essa procura, não vem do esforço físico, não vem do esforço intelectual, mas essa busca, essa procura
vem de todo o coração. O ouvido atento à sabedoria e o coração inclinado ao entendimento. O coração, na perspectiva hebraica, na cultura hebraica, é mais do que algo meramente sentimental. O coração, na perspectiva hebraica, é algo mais do que meramente emocional. Não diz respeito apenas ao que sentimos, mas é a sede, o centro de tudo aquilo que somos. Então, o que Salomão está dizendo é, com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma, busque, procure, se esforce por encontrar aquilo que é melhor do que o ouro e a prata. E a boa notícia que nós temos da parte de Salomão é que se nos esforçarmos, se procurarmos, se buscarmos a sabedoria, a encontraremos. Se você buscar a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos você procurar, você vai entender o temor do Senhor. E você vai achar o conhecimento de Deus. Os provérbios no hebraico são mashal, comparações, algo que se assemelha. E Salomão apresenta realidades temporais, como a prata e os tesouros escondidos, para ligar essas realidades temporais à espiritual. É como se Salomão estivesse aqui apresentando a prata e colocando a semelhança da prata à sabedoria, colocando aqui o tesouro escondido, se assemelhando ao temor do Senhor. Pense naquilo que os homens universalmente buscam, procuram. Como falei anteriormente, a prata e os tesouros escondidos. E você, filho meu, enquanto sabe o que é, busque, procure, se esforce para ter a sabedoria a partir do relacionamento, da comunhão, da relação com o Senhor. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer nessa manhã é que a sabedoria, ela precisa ser procurada. E a boa notícia que nós temos é que ela será achada por nós da parte de Deus. Versículo 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. O Senhor tem nas suas mãos, o Senhor tem com Ele aquilo que nós tanto procuramos. E como é bom saber que o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos. O que Salomão está dizendo aqui não é o fato de que o Senhor tem a sabedoria escondida, mas é que Ele tem a sabedoria reservada para aqueles que são retos de coração. Não são todos que podem ter um coração sábio. Não são todos que podem discernir o que é bom e o que é mal. A verdadeira sabedoria está nas mãos do Senhor,
e Ele a entrega para os que são retos de coração. Agora, quando Ele assim o faz, quando Ele entrega a verdadeira sabedoria aos que são retos de coração, essa sabedoria passa a ser um escudo, uma proteção, instrumento de defesa para os que caminham na sinceridade. Quando nós buscamos, quando nós procuramos a sabedoria, viver de uma maneira que agrade ao Senhor, e encontramos essa sabedoria no Senhor, nas suas mãos, com aquilo que Ele pode nos dar, isso serve para nós como instrumento de defesa, como uma proteção, como um guarda, como um escudo. O que nos leva a pensar que nós estamos sujeitos a todo tipo de perigos e ameaças na nossa trajetória, na nossa caminhada. Sem o temor do Senhor, sem a relação com o Senhor, estamos vulneráveis. Salomão está em mente com um caminho, com uma jornada. E nesse caminho e nessa jornada, nós estamos suscetíveis a ataques, a ameaças, a perigos. E quando temos relacionamento com o Senhor, comunhão com o Senhor, o temor do Senhor, e encontramos nele a sabedoria, e recebemos dele a verdadeira sabedoria, nós estamos protegidos dessas ameaças, desses ataques, desses perigos da caminhada. Conseguimos discernir, conseguimos julgar, conseguimos ter uma visão clara, nítida, de tudo aquilo que está à nossa volta. E porque temos o Senhor, somos protegidos de todos os males. O que nos leva ao segundo ponto. Quando encontramos a sabedoria, quando nos esforçamos por encontrar sabedoria no Senhor, buscar sabedoria no Senhor, nós somos protegidos, nós somos guardados pelo Senhor no caminho das nossas vidas, na trajetória da nossa jornada enquanto estivermos aqui. Quero caminhar para o fim, lendo com você o verso 9, que nos leva ao terceiro ponto dessa manhã. Depois de buscarmos, depois de procurarmos, depois de nos esforçarmos para ter a verdadeira sabedoria, viver de uma maneira que agrada ao Senhor, refletir a vontade do Senhor no nosso viver, depois de sermos protegidos, guardados pelo Senhor no caminho da vida, na trajetória da vida. Versículo 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Olha que interessante. Não é apenas discernir, identificar, reconhecer as armadilhas, os perigos, as ameaças, os obstáculos que estão no caminho, que estão na jornada. É discernir e identificar qual a vereda, qual o caminho a ser seguido. Porque se é bem verdade que a sabedoria nos protege, nos guarda como escudo, é bem verdade também que nós podemos tomar caminhos, direções que nos isentam desses perigos, que nos isentam dessas armadilhas, que nos isentam dessas ameaças. Quando adquirimos sabedoria do Senhor, vivemos de uma forma que reflete a sua vontade, nós somos preservados, nós somos guardados. Mas quando a sabedoria entra no nosso coração,
nós sabemos agora qual o caminho seguir, qual a direção tomar. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, verso 10, e o conhecimento será agradável à tua alma. Veja como o coração está intimamente relacionado à alma. Coração não apenas como emoção, coração não apenas como sentimento, mas coração como sede de todo o ser. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Nós vamos ver isso, aprender isso, mais a parte da tarde, a partir do domingo que vem, na carta de Tiago. Mas sabe quem é a verdadeira sabedoria de Deus? Cristo Jesus. Nós buscamos a Ele, nós procuramos a Ele, e a boa notícia é, nós o acharemos. Foi Ele mesmo quem falou, e todo aquele que procura, acha, que bate, a porta é aberta. Que nós possamos a cada dia procurar, nos esforçar, para que o Senhor seja encontrado por nós. Que nós possamos a cada dia saber onde estará o nosso coração, porque o coração está intimamente relacionado ao tesouro. Cristo é a revelação máxima da sabedoria de Deus. Viver de uma forma que agrade a Deus é viver como Cristo, é ser como Cristo, para que nós andemos nesse caminho estreito que agrada ao Senhor. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Que nós possamos viver como Cristo, ser como Cristo, para que sejamos encontrados sábios em Cristo Jesus. E nós possamos ter a verdadeira sabedoria, viver de uma forma que agrade ao Senhor. E nós não cheguemos aqui apenas para ter informações, apenas para ter um conhecimento refinado, apurado, mas que cheguemos aqui para conhecer mais ao Senhor, para se relacionar mais com o Senhor, para ter mais comunhão com Ele, e assim sendo, viver de uma forma que o agrade, viver de uma forma que reflita a sua vontade em nós. Verdadeira sabedoria, buscada, procurada e encontrada no Senhor. Verdadeira sabedoria para nos proteger, para nos guardar no caminho da vida, na jornada da vida. E verdadeira sabedoria para escolher caminhos, direções, jornadas que agradem ao Senhor. Olhemos para Cristo Jesus, a revelação máxima da sabedoria de Deus, e vivamos como Ele, e sejamos como Ele, para que possamos refletir a sua vontade. Essa palavra é aplicada nas nossas vidas, principalmente no tempo como hoje. Tempo de coach, tempo de tantas informações a respeito de como viver. Viver no trabalho, viver na família, viver nos espaços de poder. 10 passos para ser bem-sucedido. 50 mil passos
para ser próspero. Não sei quantos passos para ser um bom líder. Somos bombardeados com tantas informações que chegam até nós. E nós caímos nessa ilusão, nessa armadilha, de pensar que se cumprirmos à risca aquilo que é passado para nós, nós assim seremos bem-sucedidos, prósperos. Mas nós somos convidados nesse tempo a sermos sábios, a discernirmos no Senhor o que é bom e o que é mal, a sermos protegidos das armadilhas e das ameaças do caminho e tomarmos as melhores decisões. Não mediante as informações que chegam até nós, mas mediante a relação com o Senhor através de Cristo Jesus. Estejamos atentos, estejamos ligados, sejamos sábios com Deus em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento? Deus nosso Pai, nós estamos aqui procurando, buscando, nos esforçando para ter a sabedoria que vem do Senhor. A boa notícia que ouvimos nessa manhã é que nós a encontraremos. O Senhor tem esses tesouros escondidos nas tuas mãos, para todos aqueles que são retos de coração. Por isso, olha para nós nessa manhã com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. E nos dá o conhecimento, e nos dá a inteligência, para que possamos viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Olhamos para Jesus, teu Filho amado, revelação máxima, expressão máxima da tua sabedoria. E queremos ser como Ele. Queremos ser como Cristo, andando nos seus caminhos, para que nós possamos a cada dia agradar mais e mais ao Senhor. Ouve a nossa oração e responde-nos conforme a tua vontade. É o que te pedimos e assim fazemos. No nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor como resposta a tudo aquilo que acabamos de ouvir. (372) do HCC. Quero ser como Cristo.